Olá pessoal, tudo bem? Tô eu aqui mais uma vez, né, para continuar a saga de Demon Slayer, continuar a terceira temporada, né? Tava na hora de voltar, que na minha opinião, que é a saga do Distrito Entretenimento, né, Distrito da Luz Vermelha, que na minha opinião é uma das melhores, a melhor saga que tem até agora no anime, tá? Eu vou falar obviamente só pela saga do Distrito de Entretenimento, né? E depois vem a Vila dos Ferreiros, que vai ser no outro vídeo. Vou continuar. E depois o filme, né? O filme Castelo Infinito. E daí tem que aguardar. Aí a gente termina, dá uma pausa na saga, porque a gente tem que aguardar que lance o próximo filme, né? Que é pra ser 3 filmes ao todo, pelo que a gente sabe. É pra ser 3 filmes lançados, todos da saga do Castelo do Infinito. E daí encerraria o anime, encerraria tudo, né? Enfim, que a gente começa logo essa temporada, né? O Tranjiro vai ver a família do Rengoku, né? Ele vai ver o Seijiro, que é o irmão mais novo do Rengoku, e acaba com onde que era conhecido o pai do Rengoku ali, que a gente vê que que era o ex-Hashira antes do Rengoku, né? Que meio que se largou pra bebida, de tudo, depois que perdeu aparentemente depois que se aposentou como Hashira. E ele age bem rude, ele é bem hostil com o Tanjiro, depois, ainda mais depois que ele vê os brincos de Hanafuda do Tanjiro, né? E ele fala que os brincos normalmente eram utilizados por pessoas que tinham a respiração do sol, né? Que seria a primeira respiração, e todas elas foram basicamente derivadas dessa respiração, né? Ainda bem que é o protagonista, ó, não é mesmo? E a gente meio que já imaginava que era alguma coisa importante, né? E ali, depois que o pai do Rengoku volta pra dentro, que o Tanjiro meio que dá uma cabeçada nele de novo, né? Também, depois, que é normal. Ele conversa com o Seijuro, o Seijuro fala que... Seijuro... Enfim, ele fala que ele não tem a mesma capacidade de ser Hashira que nem o irmão dele. Ele não tem o mesmo talento, por assim dizer, ele não consegue com a respiração, né? E ali já dá uma quebra de expectativa, que a gente não vai ter o próximo Rengoku, alguma coisa assim, né? A gente não vai ter o próximo Hashira das Chamas, que já encerrou ali, né? Bem dizer. Nisso, agora, com essa nova informação que ele tem a respiração do sol, né? Que foi passada para a família dele, já que os brincos eram do pai dele, né? E ali ele vai de atrás. E daí, nisso tem uma queda de tempo, uma quebra de tempo, né? Se passam 4 meses desde o que aconteceu, que o nosso trio de protagonistas fica treinando e descansando, se recuperando na mansão da Shinobu, né? Eles fazem algumas missõezinhas aqui e ali, estão enfrentando alguns Onis ali, né? Só que eles não estavam preparados para a próxima missão que iria vir para eles, que é quando os apresentados, né, o Tengen, o Uzui. O Uzui tá tentando levar as gurias para a missão dele junto com ele, e sendo interrompido pelo Tanjiro, o Inuzuki e o Zenitsu, eles acabam indo junto com ele, né, que é uma missão que ele precisa ter no Distrito de Entretenimento, que ali ele explica que as 3 esposas dele, sim, ele tem 3 esposas, que as 3 esposas dele já estavam infiltradas em 3 casas diferentes, em 3 casas de entretenimento diferentes, né? Pra, filhote, pra conseguir informações. E de uns tempos ali, elas pararam de mandar cartas para ele, elas pararam de mandar as cartas. Aí ele já ficou preocupado e ele foi ver o que tá acontecendo. E ele precisava que ele se infiltrasse nas casas para ver se achava as esposas dele. E como é que eles iam fazer isso, sendo que os 3 eram meninos? Como? Os fantasmas vestiam eles de meninas e fazer uma maquiagem meio tosca, né? Que eu acho que é uma das cenas mais riadas que tem, né?
que o Uzui, ele fica todo bonito lá, ele solta o cabelo, ele troca de roupa também. E os meninos ficam tudo maquiados com uma maquiagem horrível. Horrível, horrível. Ele basicamente tá todo mundo de graça pra as casas, só pra se filtrar mesmo, né? Que a gente ignora, já que eles são adolescentes ainda, né? Mas enfim, né? Eles começam, fazem as coisas, meio que trabalham pra buscar informações, né? E o primeiro a encontrar a Oni, né, a lua superior, é o Zenitsu, porque tem uma Oriã que chega na cidade, né, que é muito uma cortesã que é muito importante, que tá há muito tempo ali, é muito importante, ela vai justamente para casa que o Zenitsu tá. E nisso ele pega uma menininha chorando, ele vai ver, né, quem é o que aconteceu com a menininha, e ele nem vê a Oni para saber, ele nem vê a lua superior pra saber, ela só aparece atrás dele e ouvindo. Só que a gente sabe que cada um tem um dom diferente, né? O Tanjiro tem o olfato dele, o Zenitsu a audição, o Inuzuki o tato, né? Só ouvindo ele consegue ver que aquela ali é muito forte. E ela pega mesmo, mete só um tapão no início apagando ele, né? Que ali ela já sabe então que os caçadores estão ali já. Ela já se liga. E se eles se reúnem de noite, o Zenitsu não aparece, quando eles se reúnem de noite. Então eles resolvem que vão fazer alguma coisa, vão agir. O Uzui, vendo que as coisas estão saindo do controle, vendo que o Zenitsu se assumiu, ele percebe que aquilo ali não é um simples Oni, que é uma lua superior. Ele meio que manda o Tanjiro e o Inuzuki de volta, né? Só que os dois não vão voltar, obviamente, né? Não vão voltar. E ele daí separa em três núcleos. O Inuzuki, ele encontra um buraco no chão, né? Que seria meio que impossível de passar, mas por causa da adaptação que ele teve, né? Vivendo sozinho na selva, bem dizer, ele consegue mudar as articulações, os ombros, os ossos dele meio assim de lugar, ele consegue meio que tirar, deslocar para conseguir se locomover melhor. Que é uma cena bem estranha, que é uma cena bem engraçada e estranha ao mesmo tempo. E nisso, o Tanjiro acaba encontrando a Lua Superior 6, a Daki, né? E a Lua Superior 6, e ele acaba batendo de frente com a Oni verdadeira. E nisso, também, o Uzuyasha, uma das três esposas dele, presa, né? Ele acha uma das três esposas, falta as outras duas. Ele acha ela e o Inuzuki chegando, ele chega no lugar onde meio que parece que é um onde meio que parece que é um depósito de que é meio que ela guarda as pessoas para comer depois, né? Que tem várias faixas com pessoas presas dentro. É um covil bem. Enfim, várias faixas com pessoas dentro. E o Inozuki tá nem aí, ele vai para cima. A faixa meio que ganha vida, já que é uma extensão da. Sendo uma extensão da DAC, né? Ela ganha vida, assim, um pouco mais fraca para lidar com o Inozuki, né? O Inozuki vai, corta tudo, ele liberta o Zenitsu, ele liberta as outras duas esposas do Yuzui, né? E logo o Yuzui acaba chegando ali de novo, então tá todo mundo ali naquelas faixas fraquinha e o Tanjiro tá lidando sozinho com a Oni de verdade, né? Ainda bem que é o protagonista, porque senão já era, né? Ele vai, e nisso ele vai lidando com ela quando a Daki percebe e tem o Hashira junto com elas. Então ela não quer saber, acabou a brincadeira, né? Ela vai e ela destrói tudo ao redor. Ela destrói várias casas e mata várias pessoas nisso. E o Tanjiro fica puto, cara. Ele fica puto. Com sangue nos olhos, literalmente ele começa a sangrar pelos olhos, né? De tão puto que ele tá, e ele consegue controlar a respiração do sol por mais tempo. E nisso a Daki, já que todos os duas superiores têm uma quantidade a mais de sangue do Muzan, que eles não morreram ao absorver, né? Ela consegue ter acesso a uma memória do Muzan de quando ele enfrentou o Hashira muitos anos atrás, muito parecido com o Tanjiro, com os mesmos brincos que a gente viu na primeira temporada, que ele se lembrou disso, né? Aquele Hashira falava as mesmas coisas que o Tanjiro tava falando pra ela.
dá a entender que o Hashira é meio que o Hashira, que o Tanjiro é meio que uma reencarnação daquele Hashira. Ainda mais provavelmente tá na família dele, né? Por causa dos brincos. Que ele é basicamente uma reencarnação daquele Hashira. E o Tanjiro vai, ele consegue controlar a respiração do sol, parte pra cima da Daki. O problema é que ele não tem. Como é que ele não tem ainda a capacidade de suportar essa respiração, que é muito diferente da respiração da água, né? Ele ainda não consegue suportar essa respiração e ele deixa ele muito vulnerável porque ele não aguenta a pressão dessa respiração. E nisso dá a oportunidade para o Hadak ataque ele de novo quando ele fica vulnerável, né? Aí Nanesco chega metendo uma bicuda na Dak, arremessando ela longe, né? A Dak achando que a Nezuko não consumir humanos ela seria mais fraca, né? Sendo que a Dak parte, a chuta a Nezuko também, meio que corta ela também. Só que daí a Dak. Ai, muito nome. Só que daí a Nezuko ela se regenera no nível superior, de lua superior, né? E ela meio que se transforma de novo. Ela fica mais alta, ela fica maior, mais alta, mais velha, por assim dizer. Fica ali e ela arregaça a Daki. E ali ela descobre um novo jeito de manipular o sangue dela. Porque a Daki corta ela inteira, né? Separa os membros dela inteiro. E ela consegue controlar isso para trazer de volta os membros dela para isso não acontecer. E ela dá um pau na Daki. Ela humilha bastante a Daki, chuta ela, queima a Daki, né? Com o sangue dela. Queima a Daki. Só que o problema é que por causa disso, ela quase perde o controle e ataca uma pessoa. Se não fosse o Tanjiro agir na hora e conter ela, ela teria atacado uma pessoa, né? Daí nisso vem. Nisso o Zui aparece, né? Corta a cabeça da Daki, né? Dizendo que ela nem deveria ser uma superior, porque ela é muito fraca, já que ela, a cabeça dela saiu tão facilmente, né? E o Tanjiro consegue botar nisso pra dormir cantando uma canção de Niná que a mãe deles cantava. Ele consegue fazer ela dormir de novo, né? E botar ela na caixa de volta. Só que daí a gente percebe que a Daki, ela não desapareceu. Ela tava com a cabeça cortada, mas ela não virou poeirinha, ela não virou cinzazinhas. E é nisso que ela chama pelo irmão dela, né? E aparece o Gyutaro, o irmão mais velho da Daki, que ele é, que ele é muito mais rápido, ele é muito mais forte que ela, né? Que o Zui tenta atacar antes que ele saia, só que ele rapidamente já sai do caminho com a Daki e bota a cabeça da Daki no lugar, né? Ele bota. Desculpa que eu tô lembrando dessa cena. Ele bota a cabeça da Daki no lugar. E ali a gente percebe que o Gyutaro ele é um pouquinho diferente da Daki, né? Ele é um pouco mais. Ele é bem mais forte que a Daki, obviamente. E os dois meio que são um só. Os dois meio que são uma alma compartilhando. Uma alma e corpo diferentes, pra vocês entenderem, né? A questão, mas eles são uma lua superior juntos, como se fossem um só. E ali a gente percebe que o Gyutaro que vai ser o problema, né? Que o Gyutaro, ele tem as foices com o sangue envenenado dele, né? E a Daki tem as faixas. Como é que vamos fazer? Tem várias cenas de lutas muito boas. O que vamos fazer? Vão ficar o Inosuke e o Zenitsu vamos lidar com a Daki. Vão lidar com a Daki e o Tanjiro e o Zui vão lidar com o Gyutaro. E eles se separam, eles se separem porque eles já entenderam que eles têm que cortar a cabeça dos dois ao mesmo tempo para poder acabar com os dois. Os dois são um só e eles cortaram a cabeça da Daki, não rendeu em nada, então vamos cortar as cabeças ao mesmo tempo. Chega um momento na luta ali que o Uzui luta sozinho com o Ryutaro e o Tanjiro vai ajudar o pessoal com os outros dois com a Daki, né? Eles criam um plano. Vamos cortar a cabeça da Daki primeiro, manter longe do corpo, que daí o Inuzuki seria correndo com ela, manter longe do corpo, e daí a gente volta para ajudar o Uzui a cortar a cabeça do Gyutaro, a decapitar o Gyutaro.
Só que daí, quando eles conseguem fazer esse tamanho, vai dar tudo certo, o plano vai seguir. O Gyutaro aparece, finca a foice no peito do Inuzuki, e a gente percebe que o Tanjiro olha, o Uzui tá no chão, desacordado e sem um braço. Daí a nossa expectativa já vai, opa, não vai dar certo do jeito que a gente esperava. Mais um Hashira vai pra chapa, né? Chapa não. Mais um Hashira vai de arrasta, né? Mais um Hashira vai de arrasta. E o Inuzuki cai desacordado, né? O Zenitsu que tá lutando dormindo esse tempo todo, sim, ele está lutando dormindo esse tempo todo. Arremessa o Tanjiro pra fora do caminho e tá tudo destruído, tá o pessoal todo desacordado. Daí o Tanjiro tá sozinho e o Gyutaro abaixa a guarda e resolve que vai zoar um pouquinho com a cara do Tanjiro, né? Sendo que o Tanjiro até tenta se afastar com a Nezuko, né? E o Gyutaro vai de atrás. E ele humilha o Tanjiro, dizendo que o Tanjiro não conseguiu proteger a própria irmã dele. Assim, que tipo de irmão ele era. E ele vai quebrando os dedinhos da mão do... Ele vai quebrando os dedinhos da mão do Tanjiro, né? Até que o Tanjiro, que mete, faz a melhor jogada que ele sempre faz. Ele mete a cabeçada no Gyutaro. No mesmo momento, veio o Zui e volta pra luta sem um braço. Sem um braço, com a espada, né, entre os dentes pra lutar com o Gyutaro e ter a luta final com o Gyutaro. E, gente, é muito bom. Meu Deus do céu. Essa cena é muito boa. Ai, essa temporada é muito bem feita. É muito bonita. Cada take que tu pausa não tem um take ruim. Sabe? É muito bonita essa luta. Essa luta é muito linda. Até agora foi... Eu tô falando muito isso. Mas enfim. Até agora foi a luta mais bonita feita desse anime. Feita. Tá? Foi a luta mais bonita. Que o Gyutaro e o Zui vão lutando. Vão gritando. Vão tentando se matar. Vão tentando se matar. Eles vão destruindo um pouco mais as coisas ao redor. E nisso o Tanjiro se junta ao Uzui e daí o Inuzuki. E o Zenitsu também se juntam para ir com tudo contra a Daki, que a gente descobre que o Inuzuki consegue mover os órgãos dele de lugar, o que não faz muito sentido. Foi por isso que ele conseguiu sobreviver, né? Mas enfim. E nisso o Tanjiro usa a respiração do sol para ajudar o Uzui e eles finalmente conseguem arrancar a cabeça dos dois ao mesmo tempo, né? Mas tem mais uma explosão que acaba ali no final. E nisso tá todo mundo meio estrupiado, né? Só que antes do Gyutaro e da Daki desaparecer totalmente, mostra como é que foi a vida deles. Que o Gyutaro, ele nasceu no distrito da Luz Vermelha, né? E se tu não tem beleza, se tu não tem dinheiro ali nesse distrito, não é nada. E o Gyutaro, cresceu na pobreza, né? Ele era considerado feio, sujo, batiam nele, obviamente, ele tinha que roubar para sobreviver. E quando a Daki nasceu, ela nasceu perfeita, bem dizer, né? Então ela começou a trabalhar como cortesã, né? Sendo que ela continuou. Foi assim quando a mãe deles morreu. E eles meio que começaram a dar um jeito de sobreviver. O Gyutaro começou a fazer as cobranças, né? Enquanto ela saía como acompanhante. Só que um dia a Daki recebeu um presente, falar do irmão dela. Ela pegou aqueles negocinho de cabelo que eu tenho ali. Sabe aqueles só de espetar assim no cabelo? Os negocinhos só de espetar pra prender o cabelo. E ela corta o olho de um desses caras ricos. E quando o Gyutaro chega, a irmã dele está morta, queimada. Botaram fogo nela. E foi ali que a vida dele mudou, que tenta deixar os dois para morrer. E ele acaba encontrando o Lua Superior 2, né? Ele acaba encontrando o Lua Superior 2, que meio que dá uma segunda chance para eles. E essa foi no pós-vida, eles se encontram e resolvem
ficar juntos, independente do lugar, ficarem juntos. É a história bem triste, assim, sabe? É uma história que pega muito, que é uma quebra que a gente não esperava, né? É uma quebra que a gente não esperava. Querendo ou não, eles já foram humanos, né? Os Onis, eles já foram humanos. Mas enfim. E nisso, daí tá todo mundo destruído, o Tanjiro tá todo destruído, a Nezuko acorda de novo e daí ela vai lá e a gente vê o estado que o Zui tá sem um braço, tá sem um olho, tá envenenado, tá. E a Nezuko só vai lá, toca nele, põe fogo nele pra queimar o veneno, fazendo as, as mulheres do Zui surtar, né? Mas ela só queima o veneno para manter ele vivo. E nisso todo mundo volta para casa, obviamente, para mais alguns meses de repouso, né? Sendo que o Tanjiro ficou 2 meses em coma quando isso aconteceu. E assim termina o arco do Distrito da Luz Vermelha, né? Eu vou falar da Vila dos Ferreiros no próximo vídeo, mas para mim até agora o melhor arco foi esse. Ele é muito bem feito. Eles não economizaram nos efeitos, eles não economizaram na animação. Que eu fiz o teste, tá? Cada take que eu pausava tava bonito, tava perfeito. Eles não economizaram. Tá bem feitinho. O Gyutaro e a Dax são bons vilões, são bons antagonistas. E, gente, pra mim essa parte tem um 10. Tem um 10. Mas se eu não me engano, um 10, assim. É muito pra mim, essa é a melhor até agora, sabe? Pra mim, essa é a melhor até agora. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Agora o Matheus tá indo, não, vai começar a fazer live na Twitch de jogo, tá? Então vai lá dar uma olhadinha, né? E deixa nos comentários o que tu acha dessa temporada, se tu assistiu Demon Slayer, não, se tu começou ou não. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. É isso, tchau.